Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Um programa feito por economistas sem economês. Nesta semana estamos recebendo o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, do Conselho Regional de Economia, o Corecon, e professor da FEA-USP, Manuel Henriques Garcia. Professor Manolo, muito obrigado pela presença, é um prazer. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar contigo aqui no teu programa. A satisfação é nossa, professor. Tema de hoje, o bloco, é o tema do convidado. O professor Manolo escolheu o crescimento econômico. Afinal de contas, professor, o Brasil cresce ou não cresce em 2017? Estamos no meio de uma grande turbulência política que, de certa forma, está se dissipando com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas que ainda tem outros desdobramentos que estão sendo aguardados por esses dias, e creio que, talvez, num período de 30, 40 dias, esta questão esteja resolvida. O Senado está votando a reforma trabalhista, com um pouco de atraso, mas talvez ainda dentro do cronograma político, deverá ser votada também a reforma da Previdência, talvez lá para agosto, talvez um pouquinho mais tarde, mas a economia continua, digamos, crescendo, continua atuando e, pegando uma frase muito antiga, Luiz, já de muitas décadas atrás se dizia que o Brasil cresce quando a classe política dorme. Então o Brasil vai crescer. Então vamos dar sonífero para eles, né? Vamos dar sonífero e bastante para eles, para que eles fiquem dormindo, porque a sociedade brasileira já percebeu, digamos, que a questão é política, mas está com menor força do que estava na época do impeachment da presidente Dilma. E creio eu que o primeiro trimestre foi bom, houve um crescimento em relação ao último de 2016 de 1%. Agora, professor... Não vamos ter grandes ilusões nesse próximo trimestre. Mas eu acredito, Luiz, que a economia brasileira vai crescer até o final do ano. Agora, professor, o primeiro trimestre não foi muito dependente do agronegócio? Muito dependente. E também é verdade devido ao fato de que as commodities, de maneira geral, as agrícolas, estão tendo aumentos de preços no mercado internacional. Foi sim, porque se nós olharmos o setor serviços, o crescimento foi de 0%. Se olharmos a indústria, foi abaixo de 1%. Exato. Então, de fato, está e continuará tendo o setor do agronegócio um papel extremamente importante no crescimento de 2017, porque é um setor que não depende das ações governamentais. É um setor que depende da Bolsa de Chicago. Exato. Os preços são internacionais, estão indo bem, há um incentivo à produção e estamos, sim, fortemente dependentes do setor do agronegócio. Agora, professor, além do agronegócio, nós vamos puxar essa recuperação econômica pelo consumo ou pelo investimento? Eu creio que será pelos dois caminhos. Eu vi o nosso querido presidente atual do BNDES, o Paulo Rabelo de Castro, falar algo extremamente importante. O BNDES tem dinheiro, tem uma grande equipe de técnicos de altíssimo nível e não tem capilaridade, segundo as palavras dele, para fazer com que esse dinheiro se esparrame para milhares de pequenas e médias indústrias, ou empresas, Sim. não diria indústrias, empresas. Então ele disse que está indo junto aos bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e também junto aos bancos privados, para que o dinheiro do BNDES tenha capilaridade, como já ocorre em muitos casos. O Banco do Brasil é um grande, digamos, intermediário, né? Repassador de recursos do BNDES. E estamos vendo que dar dinheiro para os chamados vencedores foi um fracasso total. Sem dúvida. São os campeões nacionais. Os campeões nacionais, não é, Luiz? Fracasso total. E é claro que, nesse sentido, eu acredito que teremos um crescimento pelo consumo, pelas despesas de consumo, pelo aumento do crédito, que se for impulsionado pelo BNDES, os bancos privados não tem como não serem os intermediários, e investimentos também, que deverão ser feitos também nesse sentido. Então eu vejo no papel do BNDES um papel extremamente importante para que, de fato,
a economia venha a crescer em 2017. Professor, para a gente concluir esse bloco, a Lava Jato atrapalha o PIB? O que eu vejo a Lava Jato da seguinte forma, digamos assim, está sendo feita uma cirurgia extremamente forte, efetiva, importante, para que o político mude a sua forma de agir daqui para frente. Ela tem um tempo de duração. Ela não pode ficar a vida inteira. Claro. Não pode ficar 5, 10 anos. Vamos pegar as pessoas que agiram de forma incorreta e vamos dar oportunidade para que as empresas onde essas pessoas eram, digamos, os proprietários, que essas empresas sejam vendidas, sejam adquiridas até pelo capital estrangeiro, se for o caso. Mas temos que dar condições para que elas continuem operando, sem os antigos, digamos, acionistas ou os CEOs dessas empresas. Eu não diria que ela atrapalha, porque a justiça está fazendo o seu papel. Eu diria, sim, que devemos separar as ações da polícia, do juiz, tanto na esfera da primeira instância, que seria o juiz Moro, quanto na esfera da segunda, terceira instância, que seria para governadores o Superior Tribunal de Justiça, para presidente da República e outros, o Supremo Tribunal Federal. Isso deveria ser uma questão única e exclusivamente de polícia. E deixar que as empresas que agiram mal, elas deem a volta por cima, e ajudem a economia de alguma forma. A Petrobras agiu mal, mas não é por causa disso que a Petrobras morreu. Claro. Está sendo revista. Outras empresas, se o Odebrecht não é mais assim, que seja recolocado, seja vendida, sejam criadas as condições para que a economia volte a crescer. E que a Lava Jato continue fazendo o trabalho dela. O seu trabalho dela. Professor Manolo com a gente essa semana no Papo de Economista, que volta amanhã com o tema escolhido pelo programa. Até lá.